A paz do Senhor Jesus para a igreja. Irmãos, hoje é o último domingo do ano de 2021. Domingo que vem já vai ser 2022. O que isso significa? Significa que Deus criou o mundo com mudanças de fases. E toda mudança de fase, ela depende do tempo. É o tempo quem determina as fases. Exemplo: segunda-feira é um dia determinado pelo tempo. Terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que é hoje, são dias determinados pelo tempo. Mas amanhã já começa outra fase, que é uma outra semana. Então, uma semana é uma fase, um mês é uma fase, é uma mudança de fase. Um ano mudou uma fase. Estamos entrando em outra fase de outro ano. Porém, irmãos, eu estava tendo uma conversa com o Espírito Santo, que acordei muito cedo hoje, e eu disse: Espírito Santo, o que eu vou falar para a tua igreja? A igreja é tua. O Senhor sabe que eu não preparo nada para dar para a tua igreja, porque eu jamais me atreveria a passar na frente do Espírito Santo e preparar alguma coisa para a igreja. Ele é quem sabe o que a igreja precisa, qual o alimento que ele precisa dar, em que área ele precisa corrigir, convencer, consolar. Ele é quem sabe. E eu conversando com o Espírito Santo disse assim para mim: meu filho, o mundo é um mundo de fases. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas, isso o Espírito Santo falando comigo, tem muitas pessoas dentro das igrejas que professam a fé em Deus, que andam com a Bíblia, que acham bonitos os louvores, que até participa de alguma campanha, mas que estão vivendo todas as fases da sua vida como se fosse a mesma fase. Como assim, pastor? Explica isso. A pessoa nasceu no sofrimento, na infância viveu no sofrimento, adolescência, sofrimento, adulto, sofrimento, tá velho no sofrimento. Então, passou a vida inteira numa fase só. A todas as fases da vida dessa pessoa não houve mudança. Ou seja, é natural que as fases elas mudem. Ou seja, que haja mudança. Por exemplo, existe inverno, uma fase, outono, outra fase, primavera, outra fase, verão, outra fase. Então você não pode viver no verão a mesma fase do inverno. Então isso implica dizer que o crente, quando ele aceita Jesus, quando ele começa a servir a Deus e conhecer a palavra, as fases da vida dele têm que mudar. Porque o salmista Davi, ele disse: o choro, que é uma fase, dura uma noite, mas a alegria, que é outra fase, vem pela manhã. Mas tem crente que a vida dele está o tempo todo na fase do choro. Ele só vive chorando. A alegria, que é a fase da alegria, nunca vem, porque ele só chora. Olha, pastor, ora por mim, é problema aqui, é problema ali, pastor, é doença, pastor, perdi isso, pastor, perdi emprego, pastor, perdi meus bens,
pastor, meu nome foi para a lata do lixo, pastor, estão me perseguindo, pastor, estão me ameaçando, pastor, na rua onde eu moro estão fazendo macumba, bruxaria. Nossa, é só fase de choro na vida dessa pessoa. E tudo isso tem um motivo. Por que é que Deus me chamou para viver novas fases? Deus me chamou para eu sair da alegria, ou melhor, para sair da tristeza e vir para a alegria. Deus me chamou para sair do choro e vir para a alegria, porque o salmista disse: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus me chamou para sair da fase do choro e mudar para a fase da alegria. Deus não me chamou para eu viver na mesma fase o tempo todo. Jesus disse: no mundo tereis aflições e tribulações. Isso são fases, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa? Ele não disse que eu viveria todas as fases da minha vida na tribulação. Ele disse que eu teria, elas viriam, mas eu não ficaria na mesma fase da tribulação. Então, por que é que muitos cristãos estão na mesma fase? Pastor, por que você está falando isso? Porque o Espírito Santo me levou a falar o seguinte: meu filho, toda mudança de fase, o ser humano só muda a fase da vida dele quando ele muda a programação da sua mente, as suas crenças, os seus valores, os seus costumes. Quando ele permanece na mesma programação que fez ele ficar na desgraça, no choro, na miséria, então isso vai durar a vida inteira. Se ele não muda a mente, então as fases vão ser a mesma. Porque, por exemplo, se você chegar para uma pessoa hoje e disser: nossa, que benção, hoje é domingo, e a pessoa olhar para você e disser: não, hoje não é domingo, hoje é segunda, isso significa que ela acredita que, sendo hoje domingo, para ela é segunda. E não adianta você querer colocar na cabeça dela que hoje é domingo, se ela acredita que hoje é segunda. É o que a Bíblia fala no livro de Provérbios. Não adianta você querer dar honra a tolo, não adianta você querer ensinar o tolo, não adianta você querer corrigir o tolo, porque você só vai arrumar confusão para a sua vida. Porque o tolo, ele só acredita naquilo que ele quer acreditar, ele não acredita naquilo que tem que acreditar. Porque há uma diferença entre eu acreditar naquilo que eu quero e eu acreditar naquilo que eu preciso acreditar. Porque para minha fase mudar, eu não posso acreditar naquilo que eu quero, eu tenho que acreditar naquilo que eu preciso. E aquilo que eu preciso está inserido na palavra de Deus. Mas quando eu acredito naquilo que eu quero, eu não estou acreditando naquilo que eu preciso. E na verdade, a mente só muda quando eu entendo que eu preciso aprender, que eu preciso conhecer. É por isso que a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Uma pessoa que não conhece as Escrituras, é porque ela está na mesma fase. Ela não acredita, ela não quer acreditar, ela não quer mudar de fase. Ela só acredita naquilo que ela quer acreditar. Então ela vai para a igreja, ouve louvor, ela ora, ela chora, pastor ora, expulsa demônio, demônio sai, demônio volta, demônio sai, demônio volta. O pastor fica cansado de ficar expulsando demônio, mano, porque a pessoa está na mesma fase. Até criança muda de fase, porque quando você nasce, você mama no peito da mãe. Quando você começa com 1 aninho, 2 aninhos, a mãe já não dá peito, a mãe já dá um pratinho de papinha, de suquinho de cenoura com beterraba, uma coisinha natural, uma maçãzinha. Quando você está ali com seus 5, 6 aninhos, você já começa a comer sozinho. Quando você está 7, 8 anos, você come só, sua mãe não dá mais trabalho, não precisa ter trabalho.
Então, a criança ela muda de fase, mas tem crente que não muda de fase. Ô raça ruim, me perdoe eu falar assim. Por que ele não muda, pastor? Porque ele insiste em só crer naquilo que ele quer crer e não naquilo que ele precisa crer. E onde estão as coisas que eu preciso crer, pastor? Na palavra de Deus. É ela quem te dá vida, é ela quem muda tuas fases, ela é quem tira do fracasso e te leva para ser um vencedor. Ela é quem cura a doença, ela é quem abre porta de emprego, ela é quem te dá marido, ela é quem abençoa teus filhos, ela é quem abre porta para tu ter carro, casa, fazenda. Ela é quem salva a tua vida, liberta tu das drogas, dos vícios, da prostituição, da mentira. Tudo é a palavra de Deus. O universo, ele é gerido, administrado pela palavra. Até o universo respeita a palavra de Deus, mas muitos crentes não respeitam. Por isso que as fases não mudam. E o Espírito Santo, nossa, teve uma conversa muito forte comigo e disse: meu filho, vamos falar, eu quero que você fale para a minha igreja sobre isso. Eu quero lhe usar para isso, para abrir a mente do meu povo, porque o povo de Deus só ficou 430 anos escravo do Egito, porque a mente não mudava. Era aquela mesma mente idiota, ridícula, que não queria crer nas escrituras e só acreditava naquilo que eles queriam acreditar. E era de uma forma tão terrível a mente deles, que mesmo Deus mandando 10 pragas, abrindo o mar vermelho, o povo passando pelo meio do mar, que foi uma coisa estupenda, estrondosa, você passar pelo meio de bilhões e bilhões de cúbicos de água, parede de água para um lado, parede de água do outro, e as águas não te afogar, e tu passar a pé enxuto. Meu irmão, só ali já era para o camarada ficar santo, ficar cheio do poder de Deus, cheio da crença, acreditando que esse Deus era tudo no mundo. Mas nem isso o povo creu. A mente, a programação da mente toda errada, eles só acreditavam no que queriam. Chegaram no deserto, queriam era matar Moisés, apedrejado, levantar um outro líder para voltar para o mesmo erro, para o Egito. Vamos voltar para o Egito, a gente está com saudade dos melões. Pelo menos a gente era escravo, mas a gente comia melão e tal. Olha, irmão, é um absurdo. Então, o que acontece? Por isso que entra ano, sai ano, as pessoas, elas não têm sucesso. Porque a fase continua a mesma. Ela arrasta a mesma doença 10 anos. A mesma miséria 20 anos. Ela arrasta a mesma falta de espiritualidade anos e anos. Ela é aquela pessoa que insiste em acreditar só no que ela quer e não naquilo que ela precisa. Então o Espírito Santo me levou a meditar nesses assuntos. Ele teve um papo comigo, que o Espírito Santo fala, né? Ele fala com aquelas pessoas que ele quer usar, aquele que respeita ele. O Espírito Santo me abriu, teve uma conversa comigo sobre isso. Disse: meu filho, o ano está acabando. Será que meu povo vai continuar na mesma fase? Porque, irmão, o que você passa na vida não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as suas atitudes. Tem a ver com as suas crenças, seus valores, suas escolhas, seus pensamentos. Tem a ver com as suas práticas. Então, se o ano foi ruim para você, pode ter certeza que não é culpa da palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, em Deuteronômio 28, de 1 a 15, ela não envelheceu, a palavra não envelhece nunca, ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje eu te ordeno, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí lá diz: bendito serás no campo, na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, a cria dos teus animais, até os animais Deus abençoa. Bendita a tua fazenda, bendito o teu cesto, a tua maçadeira. Os inimigos vão vir por um caminho, mas por certo vão sair doidos, correndo, com medo de ti.
Saltarás por cima, nunca por baixo. E as nações verão que tu és chamado pelo nome do Senhor, que você foi escolhido pelo nome do Senhor, e terão respeito e temor a você. Meu irmão, está lá escrito. Então, se o ano for ruim, de quem é a culpa? É porque eu estou no deserto. Para de ser mentiroso. Desde quando um pai quer colocar um filho no deserto, o pai chega e diz assim, o filho chega para o pai e diz, pai, estou com fome. O pai diz assim, não, você vai ficar no deserto aí, você não vai comer nada. É isso que um pai comum faz. Jesus disse que nós, sendo maus, sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos. Imagine Deus. Então para com essa mentira do inferno, de ficar dizendo que Deus está te provando, que Deus está te colocando no deserto, que tu está passando por um vale. Meu irmão, para com isso. O próprio Deus disse que se tu entrar no vale, Ele entra contigo. Se tu entrar no fogo, Ele entra contigo. Se tu entrar nas águas, Ele entra contigo. As águas não te afogam, os rios não te afogam, a chama não te queima. Então como é que tu fica com essa conversa mentirosa, dizendo que tu está no vale para justificar a tua desgraça e a tua mentira? Deus não leva ninguém para vale para deixar ele lá provado, não, irmão. Isso é mentira do diabo. Deus é Pai. Aonde você estiver com Deus, ali vira um paraíso. Se tu entrar no vale com Deus, o vale vira um paraíso. Se tu for para o deserto com Deus, o deserto vai dar água, vai nascer planta, vai virar um oásis, porque aonde Deus está. E se Deus te levar no inferno, até lá o diabo e os demônios te respeitam e ninguém te toca, porque simplesmente tu está do lado de quem comanda todo o universo. Então para com essa mentira idiota de ficar se justificando. Esse ano foi muito difícil para mim. Olha, foi tão difícil. Meu irmão, foi tão difícil porque tu pecou. Assume. Foi difícil porque tu abandonou a palavra. Foi difícil porque tu não respeitou o que os ungidos do Senhor prega. Tu não respeitou a luz de Deus que está em tu. Tu não respeitou o Espírito Santo que quer habitar em ti. Tu não respeitou as vezes em que o Espírito Santo ficava batendo na porta do teu coração. Me ouve, me ouve, me ouve, me busca. Se levanta de madrugada, vem orar, vem orar. Vem jejuar, vem ler a Bíblia. Foi difícil porque tu passou mais tempo no Facebook, no WhatsApp, conversando miolo de pote, e abandonou a palavra de Deus. Por isso que foi difícil. Por quê? Porque Jesus disse, aquele que me serve o Pai honra, e Ele não é mentiroso. Mas como é que você serve a Jesus? Só o tempo todo no WhatsApp, dando bom dia e boa tarde para as pessoas, falando lorota, mas não prega o Evangelho. Não diz para a pessoa que Jesus ama ela. Não diz para a pessoa que Jesus pode mudar a vida dela e a vida da família. Você nunca pregou. Você não se interessa em ser luz do mundo e sal da terra. Então por isso que é difícil. Por isso que seu ano foi difícil. Por isso que a sua fase não muda. Porque sua mente não mudou. E só a palavra de Deus é quem muda a sua mente. Então esse assunto, irmão, se você não entender o que eu estou falando, você vai ouvir o que eu estou falando aí, e o ano vai romper. Vai chegar janeiro, fevereiro, março, abril, meio do ano, e não vai acontecer nada com a tua vida. E tu vai dizer, nossa, tá difícil, hein? Olha, foi a pandemia. Olha, a pandemia causou um estrago no mundo. Mentira, mentira, a pandemia não causou um estrago no mundo. O ano de 2020, foi no auge da pandemia, 68 brasileiros viraram milionários. E muitas pessoas na pandemia começaram negócios diferentes e estão ganhando dinheiro. Porque o problema não é a pandemia. Por acaso Deus é menor do que a pandemia? Ele não pode abençoar o seu povo em meio à crise? Por acaso Deus não tem autoridade sobre a crise? Ele mandou sim a pandemia, é fruto da profecia da palavra de Deus, mas ela só atinge o rebelde, ela só atinge aquele que odeia a Deus, ela só atinge aquele que brinca com a palavra de Deus, ela só atinge aqueles que não têm temor ao Senhor. Porque aqueles a quem Deus ama, aqueles que respeitam a palavra de Deus,
Mesmo na crise mudou de fase. Mesmo na pandemia mudou de fase. Mesmo na pandemia a coisa está funcionando para ela. Não faltou o pão, não faltou a carne, não faltou o bujão, não faltou o aluguel da casa que mora. Teve gente na pandemia que comprou casa, vendeu casa, prosperou. Por quê? Porque essa pessoa, a mente dela está programada na palavra. Então nada vai deter as fases da vida dela. Nada vai prender o sucesso dela. Pode vir a crise que vier, meu irmão. Jesus disse que aquele que pratica a palavra de Deus, ouve e pratica, a crise vem, mas não derruba ele, porque ele está na rocha, que é o próprio Cristo, que é a própria palavra. O vendaval vem, bate, mas não derruba. Quando passa o vendaval, a pessoa está de pé, livre para conquistar de novo, sadio, saudável, cheio de saúde, glorificando a Deus, com vontade de dar a volta por cima de novo. Agora, se está difícil, se a sua fase não mudou, é porque, meu irmão, a sua mente, ela ainda é programada em cima das coisas que o diabo programou na sua mente. E nós vamos aprender isso agora. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. E nós vamos ler aqui 11 versículos pequenininho. Só que eu vou me ater ao último versículo, que é o versículo 11, aonde o Espírito Santo vai nos dar uma palavra poderosa em cima desse assunto que o Espírito Santo já iniciou a falar para mim e para a igreja. João, capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida, ou seja, apanhada. Ela foi pega, em um flagrante adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Irmão, vamos parar aqui um minuto, que eu já quero ensinar aqui uma coisa profunda que o Espírito Santo está me revelando. Observe que essa mulher, ela foi apanhada em adultério. Mas vamos analisar aqui uma coisa interessante. Ela foi apanhada de surpresa, um flagrante. Mas vamos analisar aqui uma coisa muito interessante. Quando ela botou na cabeça de ir adulterar e se encontrou com o homem que ia adulterar com ela, ela não pensou que ninguém ia ver, que ninguém ia descobrir. Ela não pensou nada disso. Ela foi pensando em realizar o desejo da carne. Porém, lá ela deve ter tirado a roupa e começou a beijar, abraçar. Até aí tudo bem, só estava sentindo prazer. Oh, maravilha! Que adultério bom, que adultério gostoso, que a delícia. E lá ela começou. Porém, no meio do pecado, do adultério, ela foi flagrada. Na mente dela, ela jamais teria feito isso se ela soubesse que ia ser flagrada. É o que acontece na mente dos pecadores. Quem vive pecando nunca acha que vai ser descoberto. Quem vive pecando nunca acha que... Ele acha assim que é o cara. Não, eu posso pecar, eu posso fazer, ninguém viu mesmo. Eu já pequei várias vezes, ninguém pegou. Eu sou o cara, mano. E aí começa. Entendeu? Mas ela foi pega. E olha o que aconteceu quando ela foi pega. Primeiro ato de decepção, depois que ela foi pega, foi ser levada e colocada de pé diante de uma multidão. Ou seja, aquela mulher foi denunciada na frente de uma multidão. O que significa? Ela foi desmoralizada na frente de todos. O que é que o Espírito Santo está me dizendo agora? Quem anda no pecado, por mais que ninguém descubra, que ninguém perceba, vai ser desmoralizado perante todo mundo. Vai ser desmoralizado.
vai ser destruído, vai ser envergonhado. Então olha só, levaram essa mulher e botaram ela de pé, né? Ela foi surpreendida, fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram: Jesus, disseram a ele, né? Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Ou seja, ela já estava aqui ameaçada de morte. E o Senhor, o que é que diz? Eles estavam usando essa pergunta com a armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês ou algum dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez. Por que foram saindo? Porque eles eram cheios de pecados. Começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles, os que estão te acusando? Ninguém a condenou? Respondeu a mulher: ninguém, Senhor. Disse ela. Agora eu quero me ater ao último versículo, que é a base do que o Espírito Santo estava me ensinando agora de manhã. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Preste atenção no que Jesus disse: eu também não condeno esse erro que você cometeu. Agora vá e abandone. Meu irmão, abandonar a sua vida de pecado significa que ela não adulterava só aquele momento, ela teve outros adultérios. Jesus disse para ela que ela tinha uma vida de erros. Agora escute o que foi que Jesus falou para ela: vai e abandone essa vida de erros, para que não aconteça coisa pior com você. Agora preste atenção, por que Jesus mandou ela abandonar? O que significa Jesus mandar ela abandonar? Meu irmão, aprenda uma coisa: para ela abandonar a vida de erro, ela tinha que abandonar a programação da mente dela, porque foi a programação da mente dela que fez ela acreditar que poderia viver uma vida de erro. Então ela precisava abandonar a programação, e é isso que nós vamos aprender agora. Porque quando a gente abandona a programação, consequentemente, os paradigmas da nossa mente, que são novas ideias, novos conceitos, novos valores, entram na nossa mente, e aí a gente abandona aquilo que estava dando errado. Então preste atenção no que eu vou lhe ensinar agora. Veja bem, a ciência médica, a neurolinguística, a neurociência, que é a ciência que estuda a programação da mente, como a mente age, é a ciência que estuda o porquê existe esquizofrenia, porquê que existe o psicopata, o psicótico, o neurótico. A ciência que estuda todos os defeitos mentais. A ciência, ela prova o seguinte: o que é que ela diz? A sua programação, que é a programação mental, ela conduz, ela leva você aos pensamentos que você tem. Vamos parar aqui e explicar aqui. De onde vem a minha programação mental? A minha programação mental vem da minha criação, daquilo que eu via os meus pais me ensinar ou praticar. Porque tem mãe que diz assim: minha filha, você não pode mentir. Mas de repente a filha vê a mãe mentindo. Então a filha pensa: bom, se minha mãe mente, então é válido mentir. Porque a referência de verdade que um filho tem é o pai e a mãe. Então, se a filha vê o pai ou a mãe, o pai trair a mãe se prostituir, a mãe andar nua, a mãe beber, a mãe adulterar, a mãe falar mal da vida dos outros. Se a filha de um crente vê a mãe ou o pai falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal da palavra, né?
que essa criança vai desenvolver na mente? Uma programação totalmente distorcida. Se a criança vê o pai e a mãe ser preguiçoso, não trabalham, viver mendigando, viver pedindo uma xicrinha de óleo no vizinho, indo para a casa dos pais depois de casado para comer o dinheiro da aposentadoria da mãe, porque eles não têm, eles não produzem, não conquistam nada, vive só na miséria. Então o que é que essa criança vai ter como programação na mente? É normal, eu vou ter a mesma vida, e vai atrair essa vida para ela. Por quê? Porque o universo dá para nós aquilo que tem na nossa mente. Eu, em particular, eu louvo muito a Deus, porque a programação que minha mãe me deu quando criança era dessa forma que eu vou dizer agora. Minha mãe, quando eu nasci, meu pai estava vivo ainda. Então, com meus 2 aninhos, meu pai estava vivo, porque meu pai morreu, eu tinha 3 anos, mas com 2 anos, minha mãe ia orar e eu me ajoelhava do lado dela, porque criança imita, criança aprende por imitação, por exemplo. E eu me ajoelhava do lado da minha mãe, e minha mãe orando: Deus abençoa meu marido, abençoa meus filhos, abençoa minha mãe, abençoa os pastores. E eu ali do lado, meu irmão, orava do mesmo jeito: Deus abençoa meu marido, meus filhos, com aquela linguagem de criança. Mas eu estava sem saber. Talvez minha mãe não tinha nem o conhecimento que minha mãe tem hoje, porque naquela época eu era uma criança, eu não tinha um conhecimento de neurociência que eu tenho hoje, né? Então minha mãe inconscientemente, mas pelo exemplo da Bíblia, já estava programando a minha mente para o sucesso, para a conquista, para temer a Deus, para respeitar o próximo, para andar dentro da palavra. Então, olha que diferença. Minha mãe ensinava isso aos filhos dela. Ela fazia cultos domésticos em casa. A gente fazia gincana bíblica dentro de casa. Minha mãe às vezes pegava a harpa cristã e todos os filhos começavam a cantar um hino da harpa cristã e os outros seguiam. Então era isso que a gente tinha dentro de casa. A gente tinha essa programação. Minha mãe dizia para mim: meu filho, você é como bananeira. Se cortar você vai crescer de novo e vai dar banana de novo. O que minha mãe dizia para mim? Você não nasceu para o fracasso. Você vai crescer, meu filho. Ainda que o mundo bata em você, não tem problema, você vai crescer. Então minha mãe programou isso. Por isso que desde criança gostava de trabalhar, porque minha mãe sempre foi trabalhadora, o exemplo. Por isso que desde criança eu gostava de ir para a igreja, porque minha mãe amava a palavra de Deus e gostava de estar na igreja. Então eu aprendi o exemplo. Então essa era a minha programação. Minha mãe, eu não via minha mãe falar mal de vizinho, eu não via minha mãe falar mal da família, eu não via minha mãe falar mal de pastor, eu não via. Por isso que a gente aprendeu a chamar os pastores de tio, as dirigentes de oração de tia, porque para nós era como uma família. Então essa era a programação que minha mãe me deu. Agora, qual é a programação que você aprendeu do seu pai e da sua mãe? Eu tenho uma notícia boa para você. Por mais que a programação da sua casa tenha sido ruim, péssima, terrível, a palavra de Deus hoje, você adulto, ela pode programar sua mente para o sucesso, para uma vida de sucesso e vida de vitória. Mas para isso, você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa ter sede da palavra, como que você tem sede de um prato de comida, de beber água. Então ela vai começar a programar a tua mente. Porque no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpio, que é conselho é o que? Exemplo. Que não se detém no caminho de pecadores, exemplo. Que não se assenta na roda dos escarnecedores, outro exemplo. Mas tem o seu prazer na lei do Senhor, que é um exemplo. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que coisa maravilhosa. Então o que é que Deus está te convidando nessa manhã? Filho meu, filha minha, vem mudar essa fase, vem mudar esses anos que foram difíceis na tua vida. Desde que tu nasceu até agora, nada de grandes conquistas. O Espírito Santo está te convidando para você mudar essa fase, para você aprender da palavra como manter uma mudança de fase para o sucesso. Porque quem anda na palavra de Deus, as fases vão sempre melhorando, vão sempre melhorando.
A Bíblia diz que a vida do cristão é como a aurora que vai raiando, 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 melhorando, melhorando, clareando, clareando, até ser dia perfeito, até o sucesso, até a vitória, até sorrir, até... Olha o que o salmista Davi disse: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, né? Ou seja, o que significa isso, irmão? Significa que Deus quer que você mude de fase. Deus está ansioso para preparar uma mesa perante aqueles que disseram que você não ia vencer, para preparar uma mesa perante aqueles que rogaram praga na tua vida, aqueles que disseram: ela agora se lascou, se ferrou, não vai conseguir mais, ela agora perdeu tudo. Não, você não perdeu nada. Deus está te convidando para você programar a tua mente, você construir novamente coisas grandes e maiores e melhores, porque é isso que Deus tem para os seus filhos. Clama a mim, o Espírito Santo está dizendo nessa manhã. Clamar significa: peça para eu programar sua mente. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. É isso que Deus quer te dar nessa manhã. Ele está te convidando para você mudar a programação da sua mente. Então, irmão, a sua programação, ela conduz aos seus pensamentos. Pensamentos, irmão, é resultado da sua programação. Uma pessoa que só vive pensando em desgraça, uma pessoa que só pensa em falar mal da vida dos outros, só pensa em fazer confusão, uma pessoa que pensa assim: o ano que vem eu estudo, o ano que vem eu emagreço, o ano que vem eu vou cuidar da minha alimentação. Ela está sempre só no pensamento, deixando para depois. Sabe essa pessoa que deixa tudo para depois no pensamento? Na semana que vem eu resolvo isso. Isso é um pensamento, né? A obrigação é para agora, para o já. E ela está dizendo: não, amanhã eu resolvo, depois eu resolvo. Ela fica procrastinando com o pensamento. Então, de onde vem essa programação, esses pensamentos malignos? Pensamento de mentir. Quando você pensa: quer saber, vou contar uma mentirinha aqui. Meu irmão, isso vem da programação da tua mente. É o diabo que está trabalhando na tua mente, está programando a tua mente. Porque se fosse Deus que estivesse programando a tua mente, você não mentia, você se acordava cedo, você se tornava um trabalhador, você ia criar coisas para mudar a tua vida, você não ia ter inveja do que o irmão tem, você ia conquistar aquilo que é teu, você ia dar a volta por cima, você ia sair da mesmice, né? O ano ia ser abençoado, porque você ia mudar de fase. Porque é impossível uma pessoa que tem um encontro com Deus e permite que Deus programe a mente dela e ela viva no fracasso, irmão. Isso não condiz com a palavra de Deus. Esses crentes que vivem uma vida miserável, lascada, ferrada, que não tem resultado e fica culpando a Deus, dizendo que estou no deserto, estou na prova, estou no vale. Isso são um bando de mentirosos que não conhece a palavra de Deus. Porque quem anda com Deus vence o mundo. Quem é de Deus vence o mundo. Está escrito isso na palavra de Deus. Se você não está vencendo, é porque você está abandonando aquele que poderia fazer você vencer. Não tem mais nem mimimi. Entendeu? Então, meu irmão, abra a tua mente, os teus pensamentos. Pastor, eu estou pensando em abrir uma empresa. Isso é de Deus, mano. Esse pensamento aí de prosperar é de Deus. Porque o diabo não dá pensamento para prosperar, irmão. O diabo só dá pensamento para roubar, matar e destruir. Que do diabo só vem isso. Mas de Deus, ele quer que você multiplique. Ele já disse isso para Adão: crescer e multiplicar. E também disse isso para Noé: crescer e multiplicar e encher a terra. Então Deus quer que você cresça. Deus quer que você multiplique. Isso significa mudança de fase. Significa que eu tinha 2 e agora eu tenho 4. Significa que eu tinha 4 e agora eu tenho 8. Então é isso que Deus diz. E Jesus ensinou isso quando ele disse que o reino do céu é como um patrão que deu 5 talentos a um, 2 talentos a um e 1 talento a um. O que ganhou 5 multiplicou, mudou de fase, cresceu, prosperou. E se sabe foi que Jesus disse para ele: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, pensamentos de grandeza vêm de Deus, porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Pensamento: Senhor, eu estou pensando, olha pastor, eu estou pensando que o ano que vem eu não quero dizimar só 100, 200, 300. Eu quero dizimar 5 mil, eu quero dizimar 10 mil. Porque imagina tu dizimando 10 mil, tu está recebendo 90, tu fica com 90 mil. Imagina tu aí. Imagina tu chegar com o maior prazer e alegria e dizer: pastor, está aqui o dízimo do Senhor, 10 mil reais.
e está aqui mais 5 de oferta, significa que tu ficou com 85. Olha, meu irmão, o que é que vai faltar na tua vida? Porém, o que é que o diabo programa na tua mente? Eu não, 100 reais é muito dinheiro, 500 reais de dízimo, nossa, é muito dinheiro para o pastor. Eu não vou sustentar pastor, eu não vou sustentar a igreja. Quanto mais tu pensa nessa programação miserável, mais miserável tu fica, porque tua mente é mesquinha, tua mente é programada para o fracasso e não para o sucesso. Então, meu irmão, os seus pensamentos é resultado da sua programação mental. Só que os seus pensamentos, irmão, eles conduzem você ao que você sente. Tudo que eu sinto é resultado do meu pensamento. Por exemplo, tudo que eu faço porque eu senti primeiro. Por exemplo, quando você pensa assim, nossa, eu vou fazer uma macarronada hoje, você sentiu. Então, a macarronada pronta é resultado do seu sentimento, que foi resultado do seu pensamento. Então, tudo que você sente, os seus sentimentos são resultados dos seus pensamentos. Então, se você ficar sentindo os seus sentimentos, se você é aquela pessoa muito sentimental, ou os seus sentimentos lhe levam, tá certo? Junto com os seus pensamentos, a pensar e a sentir sobre mentira, sobre engano, sobre fracasso, você ficar o tempo todo dizendo, olha, a crise está grande, não vou dar a volta por cima. Não, isso aí não vem de Deus, esses sentimentos não vêm de Deus. Agora, quando você tem pensamentos e sentimentos, quando você sente assim, pastor, eu estou sentindo de orar mais, pastor, eu estou sentindo de jejuar, nossa, pastor, eu estou sentindo um desejo de ler a Bíblia, isso é Deus dizendo, filho, esse é o caminho que eu vou te levar para a grandeza, porque esse é o caminho dos grandes, oração, jejum e leitura da palavra. Quando você sente desejo de estar na casa de Deus, quando você sente desejo de fazer o bem, quando você sente o desejo de glorificar a Deus, quando você sente o desejo, você está sentindo assim, nossa, estou sentindo a vontade de abrir uma empresa, gerar emprego, isso é de Deus, irmão, é de Deus. Quando você sente em patrocinar a obra de Deus, em evangelizar, em enviar missionários para fazer a obra de Deus, quando você sente no seu coração um desejo de morar com Deus, Senhor, a minha alma deseja a tua presença, isso tudo é a presença de Deus em você, meu irmão. É simples assim. Agora, se você tem sentimento de ficar o tempo todo assistindo televisão, novela, Facebook, perdendo o bem mais precioso que você tem, que é o tempo, então esses sentimentos, irmão, não vêm de Deus, eles não vêm de bons pensamentos nem de uma boa programação. Porém, todos os seus sentimentos também conduzem aos seus resultados. Os resultados que você tem hoje é fruto dos seus sentimentos, que é fruto dos seus pensamentos, que é fruto da programação que você tem. Por que Davi tinha grandes resultados? Porque a programação de Davi era amar a Deus, e quando ele amava a Deus, ele pensava em Deus. Os sentimentos de Davi eram sempre para Deus, e os resultados de Davi eram sempre para glorificar a Deus. Então, irmão, não tem erro, não tem como errar. Se você quer ter uma mudança de fase na sua vida, Jesus disse para a mulher, vá em paz, só que não peque mais, não viva mais nessa fase, saia dessa fase do pecado, saia da fase da incredulidade, saia da fase da falta de temor, faça o que é certo, faça o que é justo, mude de fase na sua vida. Mudar a fase é mudar a mente, irmão. É a sua mente que muda, que determina como que vai ser o seu ano. Não é o ano que determina como vai ser você, é você quem determina como vai ser o seu ano. Coloque isso na sua cabeça. Os seus resultados dependem daquilo que você determina na sua mente, que é resultado da sua programação, que é resultado dos seus pensamentos e que é resultado dos seus sentimentos. Então, pastor, os meus resultados hoje é fruto dos meus sentimentos? Sim, meu irmão. Se tudo que você perdeu por causa disso que eu acabei de falar, porque você não mudou de fase.
Você não seguiu o conselho de Jesus. Jesus disse para aquela mulher: abandone essa vida de pecado, mude essa programação. E só pode mudar e abandonar o pecado aquele que tira de dentro de si o velho homem, que é a velha programação mental. Ou seja, se você era arruaceiro, briguento, confuseiro, você tem que matar esse sentimento, essa programação, destruí-la dentro de você. Você tem que desenvolver uma programação de amor, de respeito, de zelo pela palavra de Deus. E aí, meu irmão, 2022 vai ser o melhor ano da sua vida. Não adianta você chegar, ou alguém chegar para você, ou até mesmo um pastor chegar para você e dizer: feliz ano novo. Que idiotice é isso, irmão? Aí eu chego para você e digo: feliz ano novo. Tá, beleza, eu desejei. Mas e aí, tu mudou a programação da tua mente? Que leva aos teus pensamentos, e que conduz aos teus pensamentos, e que leva você a ter resultado? Então você não vai ter um feliz ano novo. É por isso, irmão, que tem anos que é pior. Quando rompe, ele se torna pior do que o ano anterior na vida de certas pessoas. Por quê? Porque ela quer entrar no novo ano com a velha programação. Deus está dizendo que não se pode colocar um alicerce novo em cima de um fundamento, de um alicerce velho. Então, meu irmão, arranca esse alicerce velho, essa programação errada da tua mente, porque Deus quer te levar a patamares maiores. Deus tem coisas grandes para você. Mas pastor, está todo mundo dizendo que a crise vai vir, que vai vir agora a Covid Omicron. Meu irmão, pode vir Omicron, Omicreu, Omicruz Credo, Omicruzeta. Eles podem inventar o que quiser. Se tu estiver na presença de Deus, nada vai te atingir, nada vai te parar, nada vai te fazer crescer. Por quê? Porque é uma promessa de Deus, irmão. Você quer mais crise do que o povo de Israel viveu? No passado, se você ler a Bíblia, você vai ver momentos terríveis que Israel viveu. E sempre Deus protegeu o povo de Israel. Por quê? Porque o guarda de Israel, ele não dorme. O anjo que cuida de você não dorme, irmão. Ele não é irresponsável, não. O anjo que Deus colocou para guardar a tua vida, tu só está aí de pé porque ele não é irresponsável. O anjo não cochila. Para onde tu vai, ele está olhando você, porque você é de Deus, é menina dos olhos de Deus, é raça eleita, é povo de Deus, é propriedade peculiar do Senhor. E Deus tem um cuidado de guardar de você. Mesmo você dormindo, o anjo está te guardando. Quantos livramentos Deus não já te deu? Porque o anjo não dorme, o anjo não é irresponsável. Ele obedece e respeita ao Altíssimo, ao Eterno. Então, meu irmão, eu vou encerrar agora e quero dizer para você: você quer mudar de fase? Você quer que o ano que vem, 2022, você brilhe como o sol? Você glorifique a Deus no seu sucesso? Mude a sua mente. Pastor, como é que eu mudo minha mente? Guardei a tua palavra no meu coração, o salmista Davi disse, para não pecar. O que é pecar contra ti? Significa para não desprogramar minha mente. Guardei a tua palavra no meu coração para não desprogramar minha mente, para eu não deixar de crer nas tuas promessas, na tua palavra, para eu não deixar de crer no teu poder, para eu não deixar de crer na tua grandeza, para eu não me afastar de ti, para eu não deslizar, para eu não escandalizar o teu nome, para eu não cair em pecado, porque a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar vai colher, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, meu irmão, Deus está dizendo para você: filho meu, filha minha, eu tenho um novo ano para você, uma nova fase, porque somente Deus pode olhar para você e dizer: feliz 2022. Se Ele declarar na tua vida feliz 2022, vai ser, porque a primeira coisa que Ele vai fazer é mudar a tua mente. Ele vai te quebrar teu vaso e te transformar num vaso novo, num vaso de honra. Então, se você entendeu essa mensagem, guarde ela no seu coração, porque ela vai te levar a um ano de vitória, não só 2022, mas 2023. A primeira semana de janeiro eu profetizo que, se você entendeu essa palavra, ela já vai vir com surpresa boa para você. Vai vir dinheiro do norte, do sul, do leste, do oeste, porque o dinheiro responde por tudo e todo mundo precisa de dinheiro para cumprir as obrigações.
Então, meu irmão, vai se realizar os desejos do teu coração. Não se preocupa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai mudar as fases da tua vida para melhor. É isso que a Bíblia quer dizer, meu irmão. Então, se você entendeu o que eu preguei, guarda no teu coração como a menina dos teus olhos, como um tesouro. Guarda isso, leva, pega essa mensagem que ela está sendo gravada, manda para quem tu ama, porque não adianta tu dizer assim, feliz ano novo para o teu pai, para tua mãe, para teus filhos. Não vai ter, meu irmão. Se não mudar a programação, não vai ter feliz ano novo. Tem que mudar a programação, tem que mudar o mindset, que é a mente, tem que mudar a mente. Ou seja, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo. Que mundo? O mundo do fracasso, o mundo da miséria, da mentira, do adultério, o mundo da falta, o mundo da perda. Não se conforme, mas transforme pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, estou encerrando agora. Que Deus abençoe a pastora Lourdes, que Deus abençoe a todos que estão aí, essa guerreira pastora Lourdes, que é o meu modelo de vida. Para mim ela é o modelo de vida, e que Deus abençoe vocês, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês, amém? Eu desejo isso para toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo.